Para começar a segunda parte, então, desse percurso, que só a primeira parte já foi longa demais, a gente tem que falar de dois personagens, então, nos Estados Unidos que estão também ali nos primórdios um pouco desse uso da fotografia como uma forma de documentar e registrar uma realidade enquanto denúncia para tentar ativamente transformar essa realidade fotografada, né? Transformar para melhor, né? Imagina-se. Então, um dos personagens é o Jacob Riis, que fotografa ainda no final do século XIX os pobres de Nova York, né? Muito interessante assim a gente ver essas imagens da situação então dos imigrantes, né? Das pessoas mais pobres ou com condições de moradia muito precárias, enfim, já no século XIX. Ele mesmo imigrou da Dinamarca para os Estados Unidos e sofreu um pouco as condições de vida dos imigrantes na época, né? E já em 1890 ele publica uma série de imagens com o título Como a Outra Metade Vive, né? Então já é um personagem ali nos primórdios que, por também ter vivido naquele contexto super difícil da chegada dos imigrantes, ele vai então fazer um trabalho fotográfico sobre essas pessoas como uma denúncia dessa situação, enfim, acaba produzindo reações para a melhoria das condições, sobretudo de moradia, né, de imigrantes ou de pessoas pobres em Nova York, né? Ele usava, inclusive, também a câmera grande formato, com aquele tal daquele flash de pólvora, né? Que era um trambolho, assim, um flash químico, que devia ser bem difícil de lidar, né? Outro personagem muito importante, esse já mais conhecido, mais famoso, é o Lewis Hine, que começa a fotografar em 1905, tem inclusive um livro dele da Taschen em promoção por aí nas grandes livrarias, recomendo para todos e todas, né? O Lewis Hine tinha já realmente uma perspectiva, de certa forma, etnográfica mesmo, né? Antropológica, porque ele conscientemente usava a câmera como uma ferramenta de pesquisa e construía uma relação de empatia, enfim, com os fotografados. Era também um grande formato, 5x7, com o flash, né, aquele flash da fumaça ali, da pólvora. E a série mais famosa dele é uma série sobre trabalho infantil nos Estados Unidos, que é muito conhecida, que aí tem crianças super pequenininhas naquelas fábricas, sobretudo de tecido, enfim. Inclusive ele usava como um recurso de denúncia, né, imagens que mostravam as crianças junto com as máquinas, para a gente ter um parâmetro de tamanho dessas crianças. Quer dizer, na hora que você vê uma imagem com uma máquina gigante, uma criancinha ali super pequenininha, é que a gente tem o impacto, né, de quão jovens são aquelas crianças que estavam então trabalhando nessas fábricas, né? Ele é um dos primeiros que tem o seu trabalho classificado como histórias fotográficas, né? Quer dizer, que produz narrativas ali conscientemente, né? Na qual imagem e texto teriam aí realmente o mesmo peso no trabalho, né? E ele teve sucesso, quer dizer, esse trabalho sobre as crianças, né, essas fotos sobre o trabalho infantil nos Estados Unidos acabam impulsionando um debate que no final das contas efetiva os direitos, né, a regulamentação do trabalho infantil nos Estados Unidos e o direito das crianças a não trabalhar nas fábricas,
né? Então acho que é um primeiro caso, né, de série de imagens fotográficas feitas como denúncia com um intuito específico de transformar aquela realidade, tipo hoje a gente chamaria de uma campanha, e que tem sucesso e consegue realmente mudar aquela situação, né? Nos anos 30 ele lança um livro sobre trabalhadores também, chamado Man at Work, né, e que foca sobretudo, mas não só, na construção do Empire State, aquele prédio famoso de Nova York, onde sobe o King Kong, né, aquele prédio que tem aquela pontinha, enfim, muito famoso. E ele então fica ali no meio daquela construção, naquelas vigas, e o prédio subindo numa altura absurda, e ele lá em cima com a sua câmera grande formato fazendo fotos justamente da construção daquele arranha-céu, né? Então são imagens bem impressionantes e já então ativamente produzidas como formas de registro de realidades sociais e com esse intuito de transformação do mundo, da realidade social. Os negativos dele estão hoje guardados na George Eastman House também, um lugar, né, nos templos aí da fotografia mundial. Bom, antes de entrar na FSA propriamente dita, a gente tem que passar por um personagem que é central nessa linguagem documental norte-americana e que não fez parte do grupo da FSA, mas estava atuando mais ou menos no mesmo período, que é o W. Eugene Smith, né, que nasce em 1918 no Kansas e morre em 1978 com 60 anos, morre super jovem. Ele também é um personagem que faz muitas viagens, enfim, registra muitas coisas, tem imagens muito famosas e muito fortes, né? Ele viaja para o Japão em 1942, produz imagens brutas da guerra, enfim, são pouco divulgadas essas imagens. Tem uma foto maravilhosa naquele livro que eu falei em outras unidades, o Family of Man, que é aquela grande exposição organizada pelo Steichen, né, no MoMA, e a imagem final da exposição é uma foto maravilhosa de duas crianças, né, o título é meio como se elas estivessem voltando para o Jardim do Éden, quer dizer, de costas para nós, caminhando, né, de volta para o Jardim do Éden, uma foto muito famosa, né? Em 1950, como a maioria dos fotógrafos documentais ou jornalísticos, ele começa a trabalhar nas revistas, né, nas revistas de reportagem. Então ele vai fazer uma série de ensaios para a revista Life, né, e acaba ficando conhecido porque ele tem historinhas ou essas reportagens muito famosas, muito fechadinhas, e é bem interessante a gente ver como ele trabalha então por esses projetos que selecionam temas, e aí ele mergulha nesses temas e produz uma narrativa sobre eles e depois fecha esse pacote, né? Então ele tem algumas séries fundamentais. Uma é o Country Doctor, que é sobre um médico de família do interior, e aí ele cola nesse médico e faz toda uma série sobre esse atendimento. Tem uma série incrível sobre Pittsburgh, que era um trabalho que ele fez para a Magnum, para a agência Magnum, e que era para durar 3 semanas, e ele ficou em Pittsburgh 3 anos. Fez uma quantidade absurda de imagens, tipo 11 mil imagens, produziu crises para todos lados, acabou o casamento, brigou com a Magnum, enfim, porque ele se tornou, quer dizer, era um cara muito obcecado, sabia muito o que ele queria, como ele trabalhava, não aceitava nenhum tipo de interferência, e assim ele conseguiu, né, fazer esses trabalhos incríveis. Então tem essa coisa da vida nessa cidade, né, do processo industrial, enfim, né, em Pittsburgh. Então, as imagens são incríveis, a gente vai vendo aí no fundo. Tem um outro trabalho também muito interessante,
que chama The Jazz Project, quer dizer, ele transforma o apartamento dele, quer dizer, aluga um apartamento numa região de Nova York meio comercial, enfim, então à noite ele não tinha vizinhos, transforma o apartamento numa espécie de um estúdio, inclusive de gravação, e esse apartamento vira o lugar de encontro dos músicos de jazz, né, de Nova York naquele período. E ele não só documenta fotograficamente essas sessões, essas jam sessions, como ele grava também, quer dizer, existe esse registro de áudio dessas sessões que tem músicos super famosos, inclusive como Thelonious Monk, enfim, né, é um trabalho muito interessante, e ele mais uma vez obsessivamente transforma o apartamento dele, né, num estúdio de som e aglutina então em volta dele todos esses músicos, e depois publica esse trabalho fantástico, né, dessa cena do jazz nos Estados Unidos. E por fim, eu acho que é um dos trabalhos que ele fica mais famoso, é o projeto que chama A Morte Vem Pelo Cano, né, quando ele documenta a contaminação, né, de uma população que vive próxima de uma indústria, enfim, de pesca, que despejava mercúrio no mar, as pessoas comiam o peixe e acabavam tendo aquele mal de Minamata, uma coisa assim. Então tem uma foto muito famosa dele, de uma mulher com uma filha, se não me engano, dentro de uma banheira, e essa menina é toda deformada por causa dessa doença do mercúrio, né? E aí ele então também acaba denunciando essa situação de uma forma muito forte. Essa foto também é muito, muito, muito famosa, né? Parece que é um pouco difícil lidar com a obra do Eugene Smith, justamente porque é uma obra muito grande. Ele fez milhares e milhares e milhares de imagens, e algumas só ficaram disponíveis. Inclusive eu procurei bastante coisa, né, enquanto estava preparando essa aula, e os livros também são super inacessíveis, tem poucas cópias, tudo usado a preços, né, proibitivos, tipo mais de R$1.000 um livro, coisas assim. E então, quer dizer, é muito difícil, é um cara muito importante que tem imagens muito incríveis, mas o grosso do trabalho dele ainda está por descobrir, porque ninguém deu conta realmente, né, de mergulhar nisso e conseguir fazer uma seleção. Só de Pittsburgh são 11.000 imagens, né? Então, por mais que se faça uma seleção e se tire dali 50, 100 imagens, né, a quantidade de fotografias que permanecem desconhecidas é muito grande, né? Então, ele é esse personagem aí que está no coração, né, da fotografia documental norte-americana, e que, curiosamente, não é um dos que estava dentro desse guarda-chuva da FSA. Bom, e aí a gente chega então no filé mignon dessa parte, que é os trabalhos, né, da Farm Security Administration, que a gente tem acesso, inclusive, a uma publicação da Taschen também, que é essa aqui, New Deal Photography, que tem uma, não sei se a totalidade com certeza não é, né? Mas tem aqui uma amostra muito boa de parte dos trabalhos dos principais fotógrafos contratados aí nessa iniciativa. Eu também recomendo para vocês. Bom, o contexto, obviamente, disso tudo é a crise de 29, né? Que tem aquela crise terrível lá na Bolsa nos Estados Unidos, que dá início a uma grande depressão, né, que vai impactar, então, os Estados Unidos, o mundo inteiro, mas sobretudo os Estados Unidos, até a Segunda Guerra Mundial, onde eles se tornam realmente, né, uma potência hegemônica, etc., né. O impacto da crise de 29 nas populações rurais dos Estados Unidos foi também muito grande, e tem um fato que se fala pouco,
né, aparece aí meio no bastidor como um fato do contexto, mas que eu acho que hoje a gente deveria olhar um pouco mais de cuidado, que é um fenômeno ambiental, climático, que acontece ali bem no miolinho ali dos Estados Unidos, né, no meio oeste, e que produz uma seca gigante, com tempestades de areia e tal, que dura mais ou menos uma década, que é o chamado Dust Bowl, né? E isso, aliado à crise econômica e à expropriação capitalista das pequenas propriedades rurais, etc., cria então uma massa de agricultores miseráveis no interior dos Estados Unidos, numa condição assim absolutamente de miséria, e que viram então trabalhadores sazonais nas colheitas, sobretudo na Califórnia. Quer dizer, eles saem do meio oeste e vão em direção ao interior da Califórnia na época das colheitas para tentar, né, arrumar trabalhos temporários, que são também com salários de miséria, enfim. Então isso foi muito documentado. A gente tem, né, cadê? Tá aqui do ladinho aqui. Alguns livros que falam sobre isso, né? Quer dizer, um deles é esse aqui do John Steinbeck, que é Prêmio Nobel de Literatura, que chama Os Ciganos da Colheita, vamos dizer assim, e que é a base para o livro com o qual ele ganha o Prêmio Nobel, que é o Vinhas da Ira. Existe o filme também, um filme preto e branco, bem legal, bem forte, dá para baixar no torrent. E aqui tem os textos dele, John Steinbeck, com as fotografias da Dorothea Lange. E o trabalho mais famoso é esse, ou um dos mais famosos, desse que junta imagem e texto. Quer dizer, a gente precisaria de uma unidade inteira do curso para falar disso, mas é esse livro que tem também, ainda bem, em português, um clássico, editado pela Companhia das Letras, que em português é Elogiemos os Homens Ilustres, que são textos de um escritor americano chamado James Adie, e fotografias do Walker Evans, que a gente vai entrar agora, que é simplesmente um dos caras também mais importantes dessa história toda. Aqui é um texto, né, ou seja, um livro que complementa texto e imagem, contando a viagem dos dois, do Walker Evans, no âmbito da FSA, com esse amigo escritor, os dois bastante jovens, e aí é um relato literário e fotográfico sobre a vida dessas famílias, que acabam morando nas casas dessas pessoas por períodos curtos e acabam produzindo então uma descrição sobre essa realidade muito dura, né? Então a gente vai ver os trabalhos do Walker Evans, da Dorothea Lange e de um fotógrafo chamado Gordon Parks, também um fotógrafo negro super importante naquele contexto também dos anos 60 nos Estados Unidos, né? Bom, o que acontece é que essa situação miserável acaba, né, fomentando aquilo que foi chamado de New Deal, né, que é uma política para tentar tirar os Estados Unidos daquele buraco econômico e socorrer, de certa forma, essas populações que ficaram na miséria, né, por essas várias razões, né, que é daí onde saem justamente leis de proteção trabalhista, programas de auxílio para esses agricultores atingidos pela crise, uma série de intervenções do Estado na economia, coisas surpreendentes aí, né, pensando em Estados Unidos, mas realmente isso aconteceu. E no âmbito de toda essa ação, o governo americano cria então essa instituição que, enfim, vai mudando de nome, mas acaba ficando conhecida até hoje como Farm Security Administration, né, criada em 37, né, adquire esse nome em 37, e dentro dela é criado então um departamento historiográfico para documentar todo aquele processo de socorro a essas populações rurais,
E o coordenador, então, o responsável pelas fotografias é um cara chamado Roy Stryker, e que vai pautar todos esses fotógrafos, vai direcionar o trabalho inteiro e vai contratar, então, né, dezenas de profissionais, de fotógrafos que já eram ali, de certa forma, conhecidos ou já trabalhavam, né, com esse estilo meio fotojornalismo, meio documental, e vai jogar esses caras, né, espalhar esses fotógrafos pelos Estados Unidos inteiro com as pautas, e vai então centralizar a produção de todas essas imagens. Então, além dos fotógrafos, obviamente, tinha uma série de outros profissionais, como economistas, sociólogos, coisas assim, que vão trabalhando em conjunto, né, para tentar criar justamente um retrato dessa América rural, aí, como eles dizem, né, no limiar ali, né, dessa situação terrível da Grande Depressão, do Dust Bowl, etc., né, e uma espécie de renascimento ou de resgate produzido pelo governo. Então, entre 1935 e 1943, 10 mil fotografias foram produzidas por todos esses autores e autoras, né, registrando justamente a vida no interior e nas grandes cidades americanas. Então, nesse período de 35 a 43, 40 fotógrafos fizeram parte desse projeto, né? Entre eles, né, uma dúzia deles eram os principais. Entre eles a gente tem o Walker Evans, mais uma vez, a Dorothea Lange e o Gordon Parks, entre muitos outros, né? Apesar desse clima de liberdade que esse fotojornalismo tinha nesse período e que vai durar ali durante, né, o período das grandes revistas de reportagem, o Roy Stryker era um editor super radical e que selecionava o que devia entrar e o que não devia entrar. Tem que entender isso, as fotografias eram da FSA, né, não dos fotógrafos. Então todo mundo chegava, entregava o negativo e ele avaliava o que deveria ficar ou não, e o que ele achava que não deveria ficar, ele destruiu milhares de negativos, o que ele achava que era inapropriado para o trabalho. Chegava a produzir scripts e roteiros para o pessoal trabalhar, incentivava que os fotógrafos estudassem um pouco os temas que iam ser perseguidos por cada um, né, registrados por cada um. Diz que ele destruiu cerca de 100 mil negativos nesse processo de seleção, dividia em diferentes estilos, né, de reportagem, né, e imaginava esses fotógrafos como se fossem sociólogos com câmeras. Aqui para o nosso curso a gente diria antropólogos com câmeras, mas no caso aqui, né, na introdução aqui desse livro da Taschen, eles são tratados como sociólogos com câmera. E é nesse momento também que surgem essas grandes revistas, Fortune, Life, Look, etc., né? Então o fotojornalismo está se consolidando ao mesmo tempo, e essas revistas e a imprensa em geral vai se utilizar dessas imagens também. Quer dizer, todo o projeto da FSA tem esse princípio, essa perspectiva documental de registrar uma determinada realidade e, vamos dizer assim, sensibilizar, né, a sociedade em relação àquelas questões. Claro que a intenção original era registrar, vamos dizer assim, a dimensão positiva do trabalho de resgate que o governo estava fazendo para essas populações rurais, mas o que apareceu foi exatamente o contrário, foi um retrato da miséria, da dificuldade, enfim. Então tem muitas histórias, tem muito debate em relação a isso, mesmo, né, o apelo ativista do trabalho da FSA depois é criticado, que linguagem é essa, como que as fotos foram produzidas, enfim, tem muita tinta gasta, né, para falar sobre isso, mas o importante é que realmente
junto com essa pegada desses fotógrafos, estão nascendo essas revistas de reportagem. E se a gente pensar nesse mundo aí, anos 40, vai do 30 aos 50, até chegar à televisão nos anos 60, realmente, a única forma de se conhecer lugares distantes, povos desconhecidos, etc., era através das fotografias. Então essas revistas acabam vendendo muito, crescendo muito, porque eram super interessantes, porque tinham reportagens visuais, né, de lugares que eram inacessíveis. Hoje a gente dá, né, 2 cliques ali, escreve um negócio no Google, a gente nem dá conta de quanta coisa que tem. Então, num dos textos que a gente leu no curso, não lembro qual agora, o autor falava de uma passagem do nunca visto para o sempre já visto, né? Então a gente está já nesse mundo do sempre já visto. Mas aqui os fotógrafos ainda estavam surfando nesse ambiente do nunca visto. E as coisas eram então vistas pela primeira vez nessas reportagens fotográficas, né? Bom, e assim a gente chega no principal, um dos principais fotógrafos, como eu disse, de todo esse movimento, quer dizer, que já vem importante antes da FSA, passa pela FSA e continua depois, quer dizer, a obra dele não se reduz, nenhum deles, mas enfim, a dele não se reduz a esse período, né, trabalhando para o governo. E ele tem um livro super famoso que também foi reeditado agora, que é esse aqui, American Photographs, dividido em 2 partes, onde ele tenta fazer também, né, um panorama documental da vida norte-americana, né? Quer dizer, ele é um fotógrafo muito sofisticado, com várias fases, com várias especificidades, né? Enfim, uma série de fotos só de cartazes e dizeres luminosos. Tem um trabalho só sobre mulheres, tem um trabalho interessante que ele faz no metrô de Nova York com a câmera escondida dentro do casaco, com um furinho na jaqueta. Também tentei achar esse livro, impossível. E vai então também chegar na FSA, né? Aí por volta dos anos, deixa eu ver aqui direitinho, 30, né? 35 a 38. Ele é contratado então pela FSA para fazer então todo esse trabalho. E por ter já essa visão muito sofisticada, enfim, muito própria também de produzir as suas narrativas visuais, ele fica, de certa forma, brigando com o Strike, tentando manter aí a sua liberdade criativa e a sua autonomia, né? Rejeitava de forma muito firme a propaganda ideológica que estava por trás aí da motivação da FSA, como eu falei, né? Que seria mostrar a positividade do trabalho do governo, e eles acabavam então produzindo fotografias meio que iam contra isso, porque a realidade, enfim, né, daquelas pessoas estava mostrando uma situação dramática, então não dava para produzir, né, um discurso visual falso, enfim, nesse sentido, né, simplesmente chapa branca, a gente diria, né? Ele faz então esse roteiro pelo sul dos Estados Unidos, ali do chamado Deep South, do New Orleans para o Alabama, né? E produz, né, no final das contas, uma certa mitologia dessa coisa da viagem de carro pelos Estados Unidos, registrando a vida nesse interior, né, que é desconhecido dos grandes centros e que no fim, né, vai inspirar outro personagem muito importante, que é o Robert Frank. É nesse contexto desse trabalho aí, né, no sul dos Estados Unidos, que ele viaja então com o companheiro escritor aqui nesse livro que eu mostrei, do Elogiemos os Grandes Homens. É nesse momento que ele faz esse percurso e tira algumas dessas fotografias super icônicas, né? Ele é um cara muito sofisticado, né, com influência da literatura, né?
e viveu na França durante muitos anos, enfim. Então ele trazia assim, um peso conceitual muito maior, né, que adensava um pouco esse discurso jornalístico, vamos dizer assim, né, para não falar documental, né. Tem vários livros, tem um chamado The Bridge, também com um escritor, tem esse Elogiamos os Homens Livres e esse, sobretudo esse American Photographers aqui, que vai, vamos dizer assim, iniciar um pouco essa tradição desse retrato macro da população norte-americana, enfim. Então a gente vê que tem desde ecos lá daquelas propostas do Sander, né, dos trabalhos do Lewis Heine de denúncia, enfim, todos esses autores que a gente viu, né, veio falando aqui desde o começo e que vão desembocar então nessa personalidade incrível que tem essa série muito grande e diversa de trabalhos e que no meio desse percurso tem esse mergulho realmente por essa realidade difícil do interior dos Estados Unidos. Então existe muita coisa sobre ele, né, assim, escrita, e agora a edição desse livro do MoMA também é um tesouro. Tem um volume dele naquela coleção Photo Posh e muitas outras imagens em dezenas de publicações, né. Ele influencia de forma muito incisiva a fotografia contemporânea nos Estados Unidos, o próprio Robert Frank, o Lee Friedlander, que a gente também vai ver, entre muitos outros. O curioso do ponto de vista técnico do equipamento é que ele não era fixado num formato só, como o Cartier-Bresson, passou a vida inteira com aquela Leica igual, com aquela lente 50mm e pronto. Ele não. Ele variava o seu conjunto dependendo da demanda, da condição, do objetivo, etc. Faz uma série de fotografias urbanas também, vai dizer que odeia fotografia bucólica, enfim, né? E aí tira foto de Nova York, de Havana, de New Orleans, de Chicago, de Detroit. É muito influenciado pelo Atget, como a gente viu, né? Que tirava foto também ali, né, da cidade, tinha um foco urbano muito forte, né? Então vale a pena se aprofundar no Walker Evans, que ele tá sempre vivo ali, voltando. Ele é um dos pontos de referência, ele, o Robert Frank, o Cartier-Bresson, né, a própria Dorothea Lange, que a gente vai ver agora, e esses outros mais modernos, mas ele é um dos heróis civilizadores aí da fotografia documental, que vai estar no horizonte de todo mundo. Você vai ver que, né, todo mundo acaba de alguma forma se conectando com o trabalho do Walker Evans. A personagem feminina mais famosa desse momento é a Dorothea Lange, que tem uma das fotos também mais reproduzidas, mais icônicas de todos os tempos, que é a mãe migrante, que é uma foto de uma família que morava dentro do carro nessa região aí de trânsito desses agricultores miseráveis, né? Então todos os textos sobre isso, sobre essa imagem, são muito fortes. Existe também muito debate, trabalhos infinitos só sobre essa imagem, né, da mãe imigrante, que eu acho que sintetiza muito, né, do trabalho da Dorothea Lange. Ela nasce em 1895 em New Jersey, neta de imigrantes alemães, estuda fotografia na Columbia University e tem uma história engraçada que em 1918 ela deixa Nova York para viajar pelo mundo, mas para em São Francisco, né? Tem problemas, não consegue seguir a viagem e fica lá em São Francisco, trabalha retocando fotos e acaba abrindo um estúdio de retrato para pessoas ricas e famosas, enfim. Ela era uma pessoa, né, de elite, trabalhava com a elite americana
né, em São Francisco, e aí vem a Grande Depressão, ela começa a ver ali a situação das pessoas na rua, etc., e abandona então aquela condição confortável, seu estúdio, tirando foto dos ricos, e vai para a rua, né, fotografar toda essa situação miserável. É curioso, li em algum lugar que não me lembro que ela tinha um cartão de visita que era a Dorothea Lange, fotógrafa do povo, né? Então ela realmente mergulha assim nessa militância de denunciar pelas fotografias essa situação miserável toda aí, né? E produz então uma série também muito forte, da qual a imagem mais importante é essa da mãe imigrante, que é reproduzida, né, até hoje em muitos lugares, né? Ela já estava fazendo esse tipo de foto, curioso, a gente vê as imagens dela, ela trabalha também com a grande formato, né? Então a gente vê como essa coisa das câmeras 35mm e da portabilidade são bem relativas, né? O papel disso é bem relativo no desenvolvimento da fotografia documental, né? Enfim, ela, né, sai do estúdio, começa a fotografar essa situação, é contratada pelo Steiker, compõe então a equipe aí da FSA, viaja para muitos lugares, faz esse conjunto de fotos, e depois, em 1941, ela recebe uma bolsa Guggenheim para fazer um trabalho sobre os japoneses, né, que são removidos, enfim, os japoneses americanos ou que viviam em solo americano e que são removidos para campos de concentração e tal, dentro dos Estados Unidos, aí no finalzinho da Segunda Guerra, depois do Pearl Harbor, né? Então tem uma situação terrível de perseguição aos japoneses americanos, e ela segue então esse caminho, faz uma série de imagens, né? Faz um ensaio, uma reportagem, enfim, sobre essa situação desses japoneses confinados em campos norte-americanos, que é uma situação bem dramática, né? E aí em 1945 ela aceita uma proposta do Ansel Adams, justamente, que também faz fotos desses campos de concentração para japoneses, além das fotos clássicas dele de paisagem. Então ela aceita essa proposta para dar aula na California School of Fine Arts, né? Quer dizer, a Escola de Belas Artes da Califórnia. No começo dos anos 50 ela é cofundadora da revista Aperture, que está também em ação até hoje, quer dizer, existe até hoje, basta procurar no Google, tem muitas publicações incríveis da Aperture, vale a pena, inclusive, né, a revista que ainda existe, e é possível assinar o acesso também ao arquivo e ver todas as revistas desde os anos 50. Né? Ela morre de câncer em 1965 e deixa então esse legado também super importante, é uma das personalidades aí que vai, né, influenciar até hoje isso que a gente chama de fotografia documental, sobretudo esse apelo, né, militante aí de transformação dessa realidade. O terceiro e último fotógrafo aí que eu selecionei desse blocão da FSA é o Gordon Parks, que era fotógrafo, músico, escritor e diretor de cinema, e se destacou justamente no fotojornalismo a partir dos anos 40 até os anos 70, com temas sobre direitos civis, pobreza, população afro-americana, né, entre outros. Era um fotógrafo negro, né, que foi pioneiro por ser o primeiro negro justamente a ser diretor de filmes importantes. O principal deles é o Shaft, que é muito conhecido, acho que fizeram uma versão mais atual, né, pouco tempo atrás, né. Ele era o caçula de 15 filhos, né, filho de um pai agricultor, estudou em escola segregada e ficou órfão com 14 anos, indo morar sozinho, se virando, trabalhando em bordéis, trabalhando como cantor, como pianista, enfim, se virando, e
vai ter contato com a fotografia justamente por meio dessas revistas de reportagens, né? Então, já com 25 anos, ele fica tocado com essas séries de fotos de trabalhadores migrantes, quer dizer, já é, vamos dizer assim, convocado pela fotografia documental, compra sua primeira câmera, aprende tudo sozinho, começa a fotografar sem estudar em lugar nenhum, né? Começa a trabalhar com moda, né, tira fotos de mulheres de alta sociedade, etc. Mas está sempre ali também focado no seu lado militante. Então ele vai tirar fotos dos chamados afro-americanos, né, da condição de vida dos negros nos Estados Unidos. E vai ser muito importante, né, naquele momento, depois dos anos 60, daquela luta pelos direitos civis, né? Ele é justamente convidado pelo Stryker para fazer parte do grupo da FSA e tem também uma foto icônica que chama American Gothic, né? Que é a foto de uma senhora faxineira e ele produz uma imagem que parece muito, né, uma imagem de uma pintura famosa. A gente vai ver, né? A gente consegue ver aí a relação das duas imagens, né? Depois da guerra ele trabalha como freelancer de moda, tira foto para Vogue, produz alguns livros e tem um ensaio bem famoso dele de 1948 para a revista Life, que ele faz como se fosse uma história de vida de um líder de gangue no Harlem. Então ele cola nessa liderança aí e produz então uma imagem, uma narrativa sobre a vida desse personagem. E tem também um livro famoso que foi reeditado agora sobre presídios, né? E é bem interessante essa produção também do MoMA, né? Que resgatou todos esses personagens e esse período no âmbito, né, de um museu de arte moderna. Então ele tem esse trabalho muito significativo e muito importante do ponto de vista aí dessa militância, né, com a população negra norte-americana. Um cara bem interessante também.